Olá! Houve um tempo em que ganhar da Colômbia era, sobretudo, uma obrigação. O Brasil venceu os 6 primeiros dos 23 jogos que disputou na história contra essa seleção entre 1945 e 2008, válidos por campeonatos continentais, eliminatórias de Copa do Mundo e amistosos. O confronto inicial ocorreu no Sul-Americano de 1945, realizado no Chile. A seleção fez 3-0 no Estádio Nacional de Santiago, com gols de Jorginho, do América do Rio, Heleno de Freitas, do Botafogo, e Jaume de Almeida, lateral esquerdo do Flamengo, diante de 50 mil espectadores. Na sequência, também pelo torneio continental, o Brasil enfiou 5-0 em 1949, em São Paulo, 9-0 em 1957, em Lima, e 5-1 em 1963, em La Paz, capital da Bolívia. Na partida em que fez 9-0, foi estabelecido um recorde. O atacante Evaristo de Macedo marcou 5 vezes. Nunca, nem antes, nem depois, nenhum craque conseguiu igualá-lo ao longo dos 98 anos de trajetória da seleção brasileira. Em entrevista a esse baú, há mais ou menos 2 anos, o ex-craque do Flamengo, do Barcelona e do Real Madrid afirmou: foi importante porque a Colômbia vinha de uma vitória de 1-0 sobre o Uruguai, num jogo em que o goleiro deles, chamado Efraim Sánchez, saiu como herói. Entramos em campo com o espírito prevenido e fomos para o intervalo com 4-0 no placar. Depois fizemos outros 5. Na realidade, queiram crer, o resultado foi até exagerado, pois eles não eram tão fracos como possa parecer. Afinal, haviam criado uma liga pirata que reunia grandes craques da América do Sul e aprenderam muito com os estrangeiros. Não é à toa que hoje exibem um futebol de toque de bola, aquele futebol de toque de bola sempre capaz de surpreender, foi o que disse Evaristo de Macedo. O primeiro confronto, válido por eliminatórias para a Copa do Mundo, aconteceu em 6 de agosto de 69, em Bogotá. Dada a expectativa criada pela imprensa local e pela superlotação do estádio El Campín, a Colômbia deu trabalho. Mas o Brasil da época, dirigido por João Saldanha, era incomparavelmente superior e resolveu o jogo ainda na etapa inicial com 2 gols de Tostão, 2-0. Na volta, com um público de 100 mil pessoas no Maracanã, a equipe de Pelé enfiou 6-2. O Brasil, como se sabe, foi trimundial no ano seguinte no México. As 2 seleções só voltaram a se encontrar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1978. E pela primeira vez, a Colômbia arrancou um resultado, para ela, altamente positivo, 0-0. No jogo de volta, pelas eliminatórias, a seleção meteu 6-0 no Maracanã, com 2 gols de Roberto Dinamite, 2 de Marinho Chagas, o lateral do Botafogo, um de Zico, outro de Rivelino. Não seria exagero afirmar que a Colômbia evoluiu a partir da década de 80. E daí em diante, não houve mais moleza para a nossa seleção. Na Copa América de 89, deu 0-0 em Salvador, capital da Bahia. Na Copa América de 91, no Chile, o Brasil perdeu por 2-0 na primeira fase e devolveu o placar na etapa decisiva. Mas o campeão naquele ano foi a Argentina. Seguiram-se 2 triunfos consecutivos com a turma que ganhou o Tetra Mundial em 94. Entre outros, Tafarel, Jorginho, Aldair, Leonardo, Dunga, Mário Silva, Denilson. 3-0 na Copa América de 95 no Uruguai e 3-1 num amistoso em Manaus, naquele mesmo ano. As últimas 6 partidas entre Brasil e Colômbia foram válidas por eliminatórias de Copa do Mundo. E olha, a nossa seleção enfrentou muitas dificuldades. Para a Copa de 2002, o time empatou por 0-0 em Bogotá e ganhou por 1-0 no Morumbi, debaixo de muitos protestos, com um gol de Roque Júnior nos acréscimos,
O técnico era Emerson Leão. Para a Copa de 2006, o Brasil venceu por 2-1 em Barranquilla, no ano de 2003, e voltou a amargar outro 0-0. Esse em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió, em 2004. O maldito 0-0 permaneceu nos 2 jogos válidos pelas eliminatórias para 2010. Em 2007, em Bogotá, e em 15 de outubro de 2008, diante de quase 55 mil pessoas no Maracanã, quando as duas seleções se enfrentaram pela última vez. Resumindo a história do confronto, 23 jogos, 14 vitórias do Brasil, 2 da Colômbia e 7 empates. O Brasil marcou 52 gols e a Colômbia 10. A propósito, se a nossa seleção é a única que esteve em todas as 20 Copas do Mundo da história, os colombianos só foram a 4 delas. Ficaram em 14º em 1962 no Chile, 16º em 90 na Itália, 18º em 94 nos Estados Unidos e 21º em 98 na França. Semana que vem tem mais baú. Até lá.